levou a fazer teatro, na verdade, eu não tenho uma ideia assim. Eu tenho na minha cabeça que eu sempre quis fazer isso. Eu não sei se é pela questão de assistir muita TV quando eu era pequena, de ficar vendo novela. Tive muito isso claro na minha cabeça. Eu acho que eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer. Eu comecei no teatro em 2018, que em 2017 eu tinha começado a fazer circo. E eu fiquei sabendo das aulas e pra mim acho que foi um momento assim, gosto do circo, gosto da figura do palhaço e queria aprimorar mais isso. Então eu falei assim, vou pro teatro. Desde criança, sempre muito noveleira. Eu queria ser atriz, interpretar uma vilã da novela das 9, tipo Carminha, Teresa Cristina e tantas outras que eu cresci acompanhando, né? Eu comecei no teatro há aproximadamente 10 anos. Comecei a fazer teatro na escola e aí eu já levava muito a sério, porque sempre quis ser atriz, sempre quis ser artista. E aí, quando eu tive a oportunidade na escola de começar a fazer teatro com a minha professora de artes, eu entrei com tudo, pra mim já era tipo, uau. Comecei o teatro com 12 anos aqui nas oficinas, só que eu entrei no teatro porque eu queria um lugar que eu pudesse cantar. Porque eu já gostava de música e já gostava de cantar. Só que eu não tinha onde fazer isso. E aí eu pensei assim, se eu entrar no teatro, vai ter apresentações com música, aí eu vou poder cantar, eu vou só cantar. Eu vou lá só pra cantar. E lá eu também peguei a paixão pelo teatro. O teatro está na minha vida já tem 10 anos. Eu comecei, acho que em 2013, em uma das oficinas que eram ofertadas aqui da cidade. Aí dessas oficinas eu fui convidado para participar de um grupo de teatro chamado Companhia Ímpar de Teatro. Nesse grupo eu permaneci, eu acho que quase uns 7, 8 anos por aí. A minha primeira peça com esse grupo foi, que teve uma relevância bem legal, foi Mulher com Leve Distúrbio Emocional. Foi muito importante. E a que deu um boom, que deu um salto, foi o teatro infantil, que a gente fez o Pluft Fantasminha e o Rapto das Cebolinhas. Então ali a gente deu uma relevância bem grande no grupo. Eu sempre gostei de teatro, fiz uma peça só pela escola, eu tinha 11 anos de idade. Aí depois, com um bom tempo, apareceu a oportunidade para a prefeitura, para as oficinas, foi onde eu comecei a participar, foi onde eu comecei em Casa de Dália, em 2017. Eu comecei no teatro há muito tempo, eu era muito pequena. E desde muito pequena eu sabia que eu queria ser atriz. Então eu já tenho mais de 30 anos fazendo teatro e já sabia que a arte ia fazer parte da minha vida para sempre. Eu hoje sou professora e é muito interessante para mim ser professora porque quando eu estou com os alunos na sala eu também me sinto atuando. Eu me sinto uma personagem que pode ensinar e que dentro da sala de aula pode fazer o que quer. Para mim a arte é muito isso, é um momento que você pode ser tudo o que você quiser. Você pode expor suas ideias, apresentar seus pensamentos e mostrar para outras pessoas no sentido de transformar, no sentido de aproximar a realidade daquilo que você acredita. Eu sou uma apaixonada por teatro e por atuar e enveredei por uma área do teatro que foi a contação de histórias. Então, desde muito jovem que eu conto histórias para me acalentar, conto histórias para ficar melhor, conto histórias para viver o momento presente, conto histórias para me alegrar e penso que quando eu faço isso eu estou fazendo também um bem para o outro que está me ouvindo. Eu vim para o Casa de Dália através de amigos de Pirassununga, eu sou pirassununguense, faço teatro no coletivo aqui em Leme. Em Pirassununga nós não temos oficinas culturais. E aí, quando eu soube que tinha oficina cultural aqui, quando eu soube que era o Mussa, que era professor, que era o diretor, que era o mestre, que o Mussa é um grande mestre para mim, eu me empolguei e falei que vinha para cá de qualquer forma. Mocinha, eu via um diretor de teatro muito conceituado aí na nossa região, que é, né, o Mussa Daniel, e sempre tive vontade de trabalhar com ele, de estar junto com ele, de ter uma experiência de estar com ele. O ano que vem eu completo 40 anos de teatro e eu comecei em 1984
Eu fui assistir meu primeiro espetáculo, que era um espetáculo de trabalhadores. Eles eram do Sindicato dos Operários em Campinas, e eles tinham um espetáculo muito legal que chamava Paixão Segundo Operário. E quando eu assisti esse espetáculo, eu era da militância política na época, e quando eu assisti esse espetáculo, foi aí que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Bom, o coletivo de Casa de Dália começou em 2017. Na verdade, em 2017, nós começamos um processo com as oficinas de teatro. Começou com as oficinas, né, da prefeitura, e a gente foi se unindo, né? Os alunos começaram a se unir e tal, a unir os laços assim um pouco mais, e daí a gente criou o coletivo Casa de Dália, que no começo era a companhia Casa de Dália, daí virou coletivo Casa de Dália, mas foi com as oficinas, com os alunos das oficinas. Em 2018, mais ou menos, né? 2017 foi como nós começamos o processo do primeiro trabalho, através de pesquisa, de exercícios, de improvisação, que é o processo do Casa de Dália hoje. Aí surgiu o Casa de Bernarda Alba, do Garcia Lorca, e foi a primeira montagem do Casa de Dália. Depois vem o Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. Eu sou um apaixonado por Nelson Rodrigues, eu monto do Nelson Rodrigues desde 1990. Adorei todos, mas para mim o mais importante para mim foi o Beijo no Asfalto, que foi o primeiro espetáculo que subi em cena, em palco. Quando eu voltei para o Casa de Dália, voltei no Beijo no Asfalto, e a gente já tinha estreado em Leme, mas quando a gente foi para Araras, no Teatro Estadual, aquele palco gigantesco e ver as cortinas, ver toda aquela plateia, eu relembrei como é bom estar no palco. E o último espetáculo agora, que é o Tão Frágil Como o Segundo. Eu acho que os 3 espetáculos são leituras diferentes, são espetáculos diferentes, mas com a mesma pegada do Casa de Dália, né? Eu acho que o Casa de Dália cumpre uma função muito importante na história do teatro brasileiro, do interior de São Paulo e na região de Leme. O mais tocante assim é o Tão Frágil, tanto pela troca que a gente tem com o público, ali no momento de entregar a nossa verdade e receber a verdade do público, quanto também na nossa comunhão entre o grupo mesmo, entre o coletivo. Que eu mais amo, porque o que eu sou eu, né? E ele é muito, muito, muito especial para mim, ele tem muito sentimento, né? Porque esse grupo, ele entende que as pessoas são iguais, que as situações deveriam ser igualitárias para todo mundo, mas não são. Aqui eu sou acolhido da forma que eu sou. E quando a gente é acolhido dessa forma, a gente consegue perceber o potencial que temos, que eu tenho. E esse potencial me faz querer ir mais além. Que é essa função de ter o teatro como um processo de transformação e de consciência política, né? Eu acho que é essa a pegada do Casa de Dália. Atualmente nós estamos com a montagem do Revistando Écuba, que é uma releitura das Troianas, do Eurípides, né? Uma tragédia grega do Eurípides. Uma imersão ali na tragédia grega que antes a gente não teve contato, então está sendo diferente, está sendo um grande aprendizado. Olha, para mim está sendo uma novidade a linguagem, sabe? Porque é muito diferente da tragédia grega, que é um texto muito difícil. Nossa, com certeza, Revisitando Écuba está sendo a coisa mais difícil que eu já trabalhei, porque é diferente de todos os espetáculos que eu já apresentei. Triste. Não triste. Mas é muito difícil. Gente, é muito difícil, vocês não têm noção. A Écuba eu acho que o Mussa, ou ele
confia muito em mim ou ele me detesta mesmo, porque olha, tá sendo um desafio imenso. Nossa, é uma personagem muito sofrida, muito experiente, muito maravilhosa, que eu não sei se eu tenho tanta coisa assim dentro de mim para poder expressar ela no palco. O monstro de madeira elevou aos céus um estridente e sinistro silvo. Nesse momento, a Bia, a Giza vai começar a virar. Vocês dois nem sobem, deixa ela subir sozinha, vocês vão parar na rampa. Felizes acham, aparentemente, certa doçura nos gemidos e nas lágrimas, e nos intermináveis cantos lamentosos. O coletivo Casa de Dália, o nome, ele vem de coletivo porque ele é um coletivo. Toda a decisão do grupo é tomada em conjunto, todos têm a mesma voz no grupo, por isso ele é um coletivo. E Casa de Dália, o Casa vem da Casa de Bernarda Alba, do primeiro espetáculo, e da personagem Dália, do Beijo no Asfalto, que foi nosso segundo espetáculo. Tinha poucas pessoas, das pessoas que eram do Casa de Dália na época que eu entrei, temos hoje só a Giza, Veri e Ivo, que são o norte, porque na verdade é muito difícil ser ator no interior, tendo outra profissão e continuar vindo todos os dias. Então, eles apresentarem isso pra gente, que é possível ficar aqui, que é possível vir sim, que nós somos pessoas comuns, que temos outras profissões e que somos artistas. Eu me sinto honrado de estar desde o começo da Casa de Dália, estar resistindo, porque não é fácil, porque cada um de nós está aqui tem uma vida lá fora, a gente trabalha, não é fácil estar ali. Ontem eu tava ouvindo a rádio e tocou uma música. E a frase era: só de você resistir já é uma arte. Documentar o que a gente tem aqui com Casa de Dália, o coletivo, sendo o único coletivo aqui da cidade hoje vivo, é uma importância não só pra gente, mas para os demais, para quem vier depois. É apesar de nós aqui, sabe? Mostrando para o pessoal que tem vontade, que tem um sonho, de que é possível, de que tem lugares para você desenvolver esse sonho. E acabei conseguindo realizar essa vontade, esse sonho há 1 ano e pouco, 2 anos, de vir para a Casa de Dália. Ter um grupo sólido que continua e resiste é fundamental porque mostra para pessoas comuns, como nós somos, que é possível sim fazer arte. Entrar no Casa de Dália fez eu ter mais confiança comigo e acreditar no meu potencial, né? Acreditar que eu posso mais do que eu acho que eu posso. Mas é um momento que me conforta, que as pessoas que estão aqui têm pensamentos parecidos com os meus, lutam por ideais parecidos com os meus e estão dispostas a levar isso para todo mundo. Então, é um momento que eu me sinto mais acolhida e mais pertencente a um grupo. O teatro vazio é como se fosse ontem. Eu achei tão fantástica essa frase, né? Porque depois que a gente dá vida para o teatro, ele já é o hoje, já é o amanhã e é o sempre. Então o teatro vazio é como se fosse ontem. Ir ao teatro é como ir à vida sem se comprometer. O teatro me deu um norte, me deu uma vida, assim, me deu uma importância. Eu me sinto importante e relevante, eu consigo ter voz, porque a forma como eu faço para lutar contra as coisas que me afetam enquanto mulher e negra, né? Eu consigo no palco. Foi no Tão Frágil. Foi a primeira peça que eu apresentei e minha família veio assistir. Eu tava muito nervosa porque eu nunca tinha apresentado uma peça antes e ela era diferente. Ela não era uma peça, assim, uma história, assim, que todo mundo tava esperando. A peça do Tão Frágil, ela é outra coisa, ela é outro mundo, ela é um sentimento, né? Aí eu falei, será que eles vão gostar? Será que não vão gostar? Aí meus avós vieram também. E eu pensei que eles não iam gostar. Só que eles amaram demais, sabe? Meu avô adorou e foi a primeira peça que ele assistiu. Ele nunca tinha visto uma peça de teatro antes e ele chorou e falou que adorou demais e pra mim, sabe? E foi muito tocante, eu fiquei muito feliz. E assim, foi ali que eu percebi que valia a pena, né? Eu fazer teatro e
mostrar pra minha família, pras pessoas, o que tinha. Foi muito bom. Foi isso. Obrigada. Só que acho que não dá pra entender, que eu chorei. Lindona. Acabou, né? Sim.